vamos prosseguir em nossa caminhada numa mina de carvão. A sensação, por causa da ventilação forçada, é de que sempre sopra uma brisa em direção ao fundo da mina. Na frente de trabalho, a realidade é outra. É muito mais quente, pois o sistema de ventilação ainda não chegou até aqui. Nós estamos aqui suando em bicas. A sensação térmica é de um calor elevado, uma temperatura elevada. É isso mesmo ou é só sensação? Não, a temperatura aqui é em torno de 27 graus. O problema que nós temos hoje na mina é a umidade do ar. A umidade está acima de 85%. Tá? O mínimo que está dando aqui é 85%. Então cria essa sensação térmica desagradável, né? A gente sua muito, mas a temperatura é 27 graus. E essa água aqui, isso aqui tudo é bombeado? Essa água ela vai ser utilizada na alimentação da frente de serviço e o excesso é bombeado para a superfície. Mas apesar do que disse o engenheiro, a verdade é que o calor na frente de trabalho nos deixou encharcados de suor. Lá em cima, neste mesmo lugar, há lavouras, sítios, fazendas de criação de animais. Ninguém percebe que vive sobre uma rede de buracos como esses. As próprias áreas urbanas das cidades estão situadas sobre redes de túneis como esta. Como é que isto tudo não cai sobre nossas cabeças? Acima do túnel existem inúmeras camadas de rochas, como uma massa folhada. Essas camadas estão presas por escoras como essa. Como é que vocês cuidam desse trabalho de manutenção? Como é que vocês têm praticamente a certeza de que não vai haver nenhum tipo de desabamento ao longo da galeria? Nós temos várias equipes trabalhando 24 horas cuidando disso. O maior índice de acidentes são pedras do teto. Então a gente tem uma preocupação muito grande. Tem uma equipe de segurança em cada turno. Tem duas equipes, tem uma fixa de madeiramento, de escoramento acessório e tem a engenharia que faz os cálculos necessários para a colocação dos parafusos de teto para sustentação. Além desse parafuso, a gente faz um extra, que são as madeiras. Na frente de serviço geralmente não tem, é só o parafuso, mas no trajeto você viu muita madeira. Então, em locais onde o teto começa a apresentar algum problema, a gente coloca a madeira para garantir um reforço na segurança do teto. E as pedras que costumam se soltar são pedras maiores, menores, tamanho médio, como é que é? Não, não costuma se soltar não. A gente faz um trabalho de manutenção também, derrubando essas pedras antes que elas caiam. Tem uma equipe que vem fazendo a verificação do teto e retirando as pedras que porventura começam a movimentar, certo? Bem, finalmente nós chegamos aqui na frente de trabalho. Estou com o engenheiro Luiz aqui e ele vai explicar o que está acontecendo nesse momento, o que está sendo feito aqui na frente de trabalho. Eu vou falar do processo de mineração. Primeiramente você faz o escoramento, depois do escoramento você faz a furação da frente, carrega com explosivo, que é o que eles estão fazendo agora. Nós utilizamos 17 quilos de explosivo por desmonte e a gente tem um avançamento, uma produção de 35 toneladas de carvão com esses 17 quilos. Após a detonação entra a máquina carregadeira, que vai limpar a frente e vai levar até a correia para transportar para a superfície. Após a limpeza, retorna o ciclo: escoramento, furação de frente, carregamento e detonação. O trabalho de vocês consiste basicamente então em introduzir essas bananas de dinamite com a fiação toda certinha aí? Isso, a partir do momento que tu erra uma numeração, a própria galeria, já aquele número fica para trás, né? Então já compromete a rafa. Então a gente procura... O que é a rafa? A rafa é a mina derrubada, né? É a mina... Então a gente procura não errar para ter um desmonte do carvão bem melhor, né? Porque senão compromete toda a rafa. O pavio vai ser aceso agora e nós vamos nos deslocar para uns 50 metros de distância dentro dos túneis e esperar a explosão. A explosão é como uma pancada seca no mundo ao nosso redor. Tudo treme. O chão, as paredes, o ar, a poeira sobe na galeria onde houve a explosão. As explosões acontecem dezenas de vezes por dia. Espera-se alguns minutos até a poeira baixar e entra em cena esse estranho veículo,
chamado Bobcat. É uma pequena e muito ágil escavadeira. O operador vai protegido dentro de um casulo. Rapidamente, o buraco recém-aberto está limpo. Agora chega a vez da tarefa mais perigosa, a perfuração para escoramento. O perfurador não tem nenhuma garantia contra desabamento. Feito o furo, é cimentado nele um longo parafuso com uma chapa de aço na ponta inferior que vai segurar o teto da mina. É difícil acreditar que essas pequenas peças segurem as toneladas de terra e pedra sobre nossas cabeças. Como vimos, os engenheiros garantem que é suficiente. Vamos ouvir as impressões da juíza do trabalho de Criciúma, Desirê Ávila Bowman, que também viveu essa experiência. Realmente não é nada fácil descer uma mina, né? O ambiente é muito escuro, muito difícil de trabalhar lá e é realmente um local perigoso, porque até a própria pouca visibilidade e a existência de máquinas que são levadas ao interior da mina, como por exemplo bobcats e outras máquinas, torna o ambiente perigoso, porque as pessoas podem ser atropeladas até pela pouca visibilidade. Mas, além disso, existem outros perigos, como, por exemplo, a ventilação da mina, que ela é uma ventilação toda feita artificialmente, é muito perigoso o acúmulo de gases e explosão dentro da mina, né? Então, é grave. E existem outros assim, fatores que dificultam a vivência na mina, como muitos locais muito baixos, que as pessoas têm que se inclinar para poder passar, e o ruído, que realmente é muito extenso, tanto da correia, quanto o ruído das perfuratrizes de teto, etc. Sem falar no risco de desmoronamento. Então, a sensação, quando eu estive lá na mina, foi de muita insegurança. Nós tínhamos a sensação de que a qualquer minuto poderia ou desmoronar alguma coisa, ou explodir alguma coisa, ou a gente poderia ser atropelado por aqueles bobcats, né? Foi realmente uma situação de muito estresse. Então, apesar de todas as medidas que realmente as empresas de mineração têm tomado, e elas têm tomado medidas de proteção, procurando iluminar o ambiente, procurando conceder ao empregado mais segurança, né? Ainda é um ambiente de risco. No próximo bloco, vamos ver como é a vida embaixo da terra, a quilômetros da luz do sol. Logo depois do intervalo. Fique conosco.